deixai-o, porque se esse conselho, essa obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais, porventura, achados usando contra Deus, e concordados com ele, chamando os apóstolos, açoitados, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soldaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias
Mas Deus